Já pude assistir o novo filme A Favorita do Rei e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. A Favorita do Rei conta a história de Gianni, uma simples moça que, com o passar do tempo, começa a ter certas relações e casos com as mais altas nobrezas. Uma hora ela é apresentada ao rei, pelo qual fica encantada e também o mesmo fica encantado por ela. Assim começa uma relação muito intensa entre os dois que, afinal, será que dará certo por conta das castas sociais daquela época e todo o aprofundamento que tem em relação a essa questão ou não? A Favorita do Rei é um filme que, de fato, eu não estava esperando tanto, sendo bem sincero, e que não me surpreendeu nesse quesito. A Favorita do Rei é a trama original que segue os mesmos moldes de tantas outras originais, né? Essa questão da nobreza não poder se relacionar com castas inferiores e o encantamento dos reis por algumas meretrizes e esquecimento de suas amadas, etc. O filme vai tratar sobre todas essas questões que já estão posicionadas na mídia cinematográfica e em outras, né, principalmente literária, com o mesmo acaso de sempre, porém ainda com os artifícios, no entanto, muito duvidosos ao se posicionar em relação a essa narrativa. A direção da Maewyn, que inclusive interpreta, né, a Diane, é bem questionável em certos quesitos. A Maewyn aqui vai tentar dar uma aproximação dessa narrativa através dos mais usuais estilos. Então, um filme que tem na sua fotografia, coloração, etc., um baixo contraste, tudo é muito feio, sólido e de fato não se entrega ao valor artístico, né? É uma representação histórica, assim como o History Channel, sabe? É tudo feito de forma artificial, é a mesma história sendo contada diversas vezes e com os mesmos formatos e formas. Então, nada aqui, pelo quesito da direção mesmo, acaba por ter certo aprofundamento. A história, essa narrativa do amor do rei é apresentada da forma mais sórdida possível. É tudo muito melancólico, simplesmente porque não se entrega às cores. E quando tenta fazer algo, né, de uma dramatização maior, etc., as cores não estão lá. Nada de vivência tá lá. Você não sente o impacto de certas cenas emocionantes justamente porque a forma do filme, como ele é fotografado, etc., sendo tão usual e tão feita diversas vezes, com esse tão baixo contraste, acaba por não fornecer os sentimentos necessários para a gente se comover com essa história e ser cativado por essa narrativa. Então, já apresentando essa forma bem desgastante, o filme continua com atuações que eu diria que são até interessantes em certos pontos e quesitos, mas não sustentam essa obra. O Johnny Depp, por exemplo, não acho que esteja fazendo um mau trabalho aqui. Ele de fato se posiciona como um rei, o debochado, aquele rei que não quer aceitar as regalias e rebelde com a sua família, filhas ao se relacionar com Gianni, né? Afinal, o Gianni não é dessa nobreza. Então vai ser o usual, a história de sempre. É um rei que não segue padrões e que quer quebrar eles ao se relacionar com uma jovem que ele acha ser o amor da vida dele. E essa jovem acaba por sendo levada por esse universo de luxúrias e também pelo amor pelo rei, né? Ela começa a sentir atração por ele e essa história vai se desenrolando como tantas outras. Essa paixão impossível, estilo Romeu e Julieta, que a cada instante e minuto vai se tornando mais impossível, impossível, impossível. Com o passar do longa, eu de fato não estava achando nada interessante. Por uma simples razão que a forma já sendo muito mal feita, ele também não possui uma montagem tão interessante assim. No início, a obra tenta passar várias cenas da vida de Jane, desde sua infância até sua vida adulta, de forma extremamente fluida e rápida. Então, a cada 5, 6, 7 minutos é apresentada uma fase nova da vida dessa personagem, mas isso não segue à risca.
O longa vai deixar toda essa questão da sua fluidez de montagem de lado e vai passar dos 15 minutos iniciais, de fato com um certo ritmo próprio, interessante, vai esquecer totalmente disso e vai passar o restante da sua metragem, né, as 1 hora e 45, se eu não me engano, mostrando somente cenas no atual momento, de forma extremamente linear e bem desinteressantes. O que antes tentava inovar com essa montagem dinâmica e que passava constantemente, acaba por se esquecer e somente ser um filme que retrata de forma linear. Até mesmo parece que os 15 minutos iniciais nem foram para dar um charme para um filme, algo adicional, né? Algo novo e criativo para as biopics, né? Mas parece mais um método da May Winn, a diretora, de mostrar a personagem da Jane de maneira rápida e já descartar ela, né, descartar todo o histórico dela para já dar início ao romance dela com o rei. Então tudo é muito superficial no início e poderia ser bem utilizado, por incrível que pareça, esse superficial, essa fluidez e até uma certa narração, mas não. Tudo acaba por ser esquecido e parece muito mais que foi um método mais fácil de mostrar a vida da Jane para depois, né, romantizar com a própria, do que de fato uma inserção nessa narrativa interessante da personagem, né? Parece tudo muito jogado, principalmente nesse quesito da montagem. E além disso, é um filme que tem esse roteiro nada chamativo, né? Diálogos expositivos, entre muitas outras coisas. É um drama histórico que mais parece ter o orçamento e a produção e todos os elementos, incluindo a direção, ligados muito mais a uma minissérie, né, ou série documental da Discovery, que tenta de vez em quando colocar certos atores, certas coisas interessantes, charmosas, e que não consegue, né, pelas suas questões, sua baixa produção, etc. E acaba por ser tudo muito quiche, muito vergonha alheia. Mas aqui não, a favorita do rei se propõe a ser um longa mesmo, um longa com essa abordagem que de fato retoma esses elementos mais galhofas, até mesmo de forma inconsciente. Né? Então acaba por ser um filme que vai ser extremamente baixo em questões de produção e direção e que não vai tentar usar nada. Esse filme é o mais puro suco do nada, né? Porque ele não se mostra como um drama histórico convincente, tem a mesma fotografia que todos conhecemos de dramas históricos, né? Aquela sem contraste, toda polida, extremamente branca, sem iluminação quase, tudo é branco, cinza, etc. E é isso que é a favorita do rei. Não tem nada charmoso em sua fotografia, a forma como a sua história é mostrada, como é dirigida. E, além disso, como eu já disse, esse é o roteiro pífio, né, que vai se abordar no normal, no convencional, as atuações que, mesmo tendo certo charme com o Johnny Depp, fazendo um rei que, de fato, mesmo sendo usual, aquele rei rebelde, convence nisso, né? Afinal, a questão do Johnny Depp lidar com o estranho é sempre uma inserção nos filmes em que ele atua, né? Na sua encenação. E a Maywin, que também interpreta a Jane do Barry, ela atua de forma simples, modesta. Ela vai se jogar um romance, aquela figura misteriosa, quase uma femme fatale, só que a gente acompanha ela. E bondosa nesse caso, né? Não é uma femme fatale que vai apresentar mal para esse rei, mas uma femme fatale boa. Então vai ser o básico do que é essa história da paixão entre uma plebe e um rei. E é basicamente esse o filme. Sem outras convenções, sem nada que chame a atenção. Um filme que não achei aspectos interessantes nele. Não achei nada que me fizesse ficar fisgado de raiva na cadeira ou coisa do tipo. É um filme sólido, morno. É um filme que não se ousa nada e que por isso você não sente quase nada por ele. As 2 horas passam
tem certos elementos interessantes de vez em quando, como eu disse, a montagem inicial parece que vai fazer algo diferente, certas atuações têm uns trejeitos, né, um pouco ligados à construção dessas obras, mas de resto não tem nada, e acaba por ser esse esplendor do seco, esplendor do nada, esplendor do cinza, e fazendo com que esse filme seja, para mim, medíocre no que ele tenta. Afinal, tudo nele é um nada, é o mais puro suco do medíocre, é o usual é o usual exacerbado, né? E acaba por ser, de fato, um filme não tão interessante em certos aspectos. Em suma, A Favorita do Rei é um filme que vai se jogar ao nada e que não ousa nada, que não tenta nada, que não é quase nada, não tem um roteiro esplendoroso e ele sabe disso, não tem direção esplendorosa e também sabe disso, faz o usual, faz o normal e não teme ser gostado ou desgostado, sempre vai ser aquele patamar de medíocre. E eu acabei por não achar isso nada interessante. Então, para Favorito do Rei, por todas essas questões, essas atuações que, mesmo boas e de vez em quando charmosas, são usual do gênero, da temática no caso, e também essa direção e fotografia que são esdrúxulas, e junto desse roteiro também, que é o mesmo que já foi recontado diversas vezes e da mesma forma, eu não gostei de A Favorito do Rei. E para Favorito do Rei, então, né, eu vou colocar, como eu já estava dizendo, uma nota, eu acho que 2.5 de 10. 2.5 de 10 é uma nota que eu colocaria para esse filme, porque não nada. É um filme que, apesar de ter certas qualidades, ele não se impõe muito bem com essas qualidades que tem. É um filme que acaba por ser isso, acaba por não se ousar, e ao não se ousar, é um nada que eu não gostei. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!